Bom, a gente vai falar um pouco sobre a questão 45 da FUVEST 2015. O que a gente tem na questão? A questão torna-se esse dado aqui inicialmente, onde nós temos um gráfico com um pico em 200, que é a altura máxima, e esse ponto aqui, que está a uma distância de 10 metros da altura máxima, sendo que daqui até o chão nós temos uma distância de 30 metros. Vamos fazer um teste aqui. Acho que um ponto que confunde bastante na questão. Vamos colocar uma reta aqui para a gente entender melhor. X igual a 0. Temos cá a reta x igual a 0. Esse é um ponto bem interessante. Vamos colocar aqui a reta x igual a 0, né? Já temos a reta. Vou mudar a cor dela para ficar claro. Opa, não foi. Vamos. A gente tem aqui a reta x igual a 0. Bom, a questão vai nos falar de um ponto P. Um ponto P. A questão vai falar para a gente de um ponto P que deixa eu ver se está flexível isso aqui. Sim. Bom, nós temos um... Pronto. Nós temos aqui, deixa eu só ver esse detalhe. Nós temos ali no... Vamos chamar esse aqui de projétil. Projétil, como que paulistas também falam bolacha, biscoito, mas dane-se, né? Temos ali o projétil, enfim. E temos aqui na base o ponto P. Que questão? Só colocar esse ponto P um pouco mais. Esse ponto P no desenho da prova ele acaba confundindo um pouco, porque você tem... Fica a impressão que não está no extremo, mas o que está acontecendo que não fica, que pode causar uma certa confusão na imagem que acompanha a questão, é o seguinte quadro. Nós temos aqui o projétil saindo, projétil lançado desse ponto aqui, do ponto menos 10. Não está exato, mas enfim. O ponto P ele vai sendo a projeção do projétil, do ponto em que o projétil está sobre o solo. A imagem que está na prova não deixa isso muito claro. Eu vou diminuir aqui a função só para a gente ter uma noção melhor como é que fica. Vamos dividir tudo por 10. Então vai ficar 20 quadrado sobre 2 dividido por 10 vai ficar sobre 20. Só para a gente ter um entendimento mais claro num contexto reduzido. Né? Enfim, o que está acontecendo isso aqui? O projétil é lançado desse ponto, aí você tem o ponto P, que é a projeção do projétil sobre o solo. Eu diminui aqui um pouco, estou usando uma escala bem estranha, porque não diminuiu os extremos ali. Mas se eu quisesse fazer uma escala direitinho, eu tinha que trocar esse ponto 20 e ia ser 2, mas para entender aqui fica ideal essa ideia. Então você tem o projétil sendo lançado aqui, e o ponto P da projeção do solo. Isso ficou um pouco confuso na questão, como eu já falei. O que a gente quer descobrir? A gente quer descobrir a altura nesse momento aqui, menos 10. Nesse momento, menos 10 em que o projétil é lançado. O ponto inicial que geralmente confunde bastante é você associar. É que geralmente a gente esquece, provavelmente o erro bastante comum dessa questão foi a confusão com esse ponto P e associar o valor de A, aquele A na função de quando você está montando a função. Que foi o que enunciado da questão, que é um texto grande, com esse ponto P ainda causa uma confusão, não fica muito claro se o ponto P... Enfim. É você pensar no A. No momento que você acha o A, você já tem a equação inicial, você sabe onde é que estão as duas raízes, porque você pode pensar que o ponto máximo é a altura, e que você vai ter uma distância entre o ponto que ela está no solo de um lado
e o ponto que ela toca no Sol do outro lado. Você tem os extremos, né? A distância desse extremo aqui, o que seria esse extremo aqui, que na verdade não existe, dentro da função que eu propus, é igual. Então, essa é a ideia. Então, com isso você já monta a equação. Se você não esquecer de colocar o A, você vai perceber que você tem um A como uma incógnita nessa equação. Depois, posteriormente, você vai aplicar os dados que você tem para achar esse valor de A. E com isso você resolve a questão. É uma questão que pega um pouco muito pela interpretação, de você entender o que é esse ponto P, de você se lembrar desse valor dessa incógnita do A, que geralmente é tão difícil, não é muito comum, mas você geralmente você consegue resolver quase no automático esse tipo de questão. Aí você não usa tanto esse A, mas é importante não esquecer disso. Nessa questão é bem chave esse ponto.